Tá. Eu estou ouvindo Pai bem, irmã. Senhor, é melhor o celular em pé ou deitado? Irmã, A imagem tá boa. deixa eu dar uma olhada aqui, eu não estou vendo direito. Não estou vendo a irmã, mas. Vou ver. Eu já Não estou abri vendo aqui a a irmã, câmera. não, mas, Cláudia, fala aí, Cláudia, alguma coisa que tu tá. Apareceu um positivo aqui. A paz do Pronto, Senhor, tá. irmãos. Como Tá. já sabem, o meu nome é Damares. Meu esposo e eu, Ed, nós somos missionários do Senegal. Temos uma filha de 2 anos e meio, chamada Débora. Eu gosto de sempre falar um pouco da nossa missão aqui antes, porque às vezes a pessoa não conhece, conforme eu vou citando algum exemplo no decorrer do texto, eu vou falar tal coisa, a pessoa às vezes não entende. Então, nós somos missionários aqui há 4 anos. Tá dando uma interferência aqui. Nós somos missionários aqui há 4 anos. E o nosso projeto é levantar recursos aqui no país, através de um restaurante que abençoa os obreiros locais. Então, hoje, meu esposo, eu e mais uma missionária, nós somos os gerentes de uma churrascaria brasileira na capital, em Dakar, no Senegal. Os recursos, o lucro dessa churrascaria, eles são destinados para os projetos locais, que são 5 igrejas, tem posto de saúde, todas as igrejas têm projetos específicos com criança, e temos uma escola em pleno deserto. Então, às vezes eu falo assim, a churrascaria é porque é onde a gente se dedica a maior parte do tempo. Esse ano, o Ed vai estar dando apoio em uma das igrejas, ela está sem pastor no momento. Então, cada fim de semana, um dos obreiros, um dos missionários está indo lá dar apoio. Então, a partir desse ano, o Ed vai ajudar. Amanhã a gente está indo lá com a outra família para conhecer melhor, porque por mais que a gente conheça, mas a gente não está sempre com frequência nos vilages. Então, amanhã a gente vai e todo mês nós vamos ficar indo lá visitar e dar apoio através de pregação, ajudar também ali nos cultos até Deus levantar um obreiro fixo para ali. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem, abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 12. Eu estou lendo o livro de Atos esses dias, e esse texto me chamou muita atenção, falou muito comigo, e eu quero compartilhar ele. Até hoje de manhã, quando eu estava pensando, meu Deus, realmente é comigo que está falando, pelo que tudo nós estamos vivendo. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Verso 5, 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 40 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardando o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico.
A história continua até o versículo 19, quando fala que ele foi até o local que os irmãos estavam orando e uma menina chamada Rod abriu a porta e entrou toda empolgada contando que Pedro estava solto e até esqueceu ele lá na porta. Mas eu quero destacar nessa primeira parte algumas coisas que me chamaram muita atenção. Eu sei que o tema é ansiedade, mas é justamente sobre isso que tem ardido em meu coração. Eu sei que a Bíblia está cheia de textos que nos falam sobre a ansiedade, nos falam como lidar com a ansiedade. Só que nesse texto eu encontro uma pessoa com zero ansiedade. A Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Um texto que eu gosto muito está em Mateus 6, que quando fala: olha os pássaros, não plantam, não semeiam, não colhem e não se preocupam com o que vão comer, mas eles confiam que o vosso Pai Celeste os dará. Só que aqui, quando eu olho para essa história e eu lembro quem era Pedro, Pedro era um homem impossível. Ele era um homem que era para frente, numa linguagem mais simples, mas daí de quando eu era mais nova aí no Nordeste, ele era muito para frente. Então, olhar para quem é Pedro nesse texto, não, ele não tem nada de ansiedade. O versículo 3 fala que Herodes estava até se divertindo, né, com essa história de passar a fio a espada, já tinha feito com um e estava planejando ao outro. Lá no versículo 5 fala que a igreja estava orando incessantemente. E na parte B do versículo 6 diz: Pedro dormia entre dois soldados. Ele estava preso e ainda dormia. E aí eu fiquei pensando assim, como que pode uma pessoa dormir sabendo que ele pode daqui a pouquinho ir embora, passar dessa para uma melhor? E aí o que me chamou a atenção foi porque Pedro viveu uma experiência com Jesus. Ele teve uma caminhada com Jesus que fez ele conhecer quem era Jesus e que ele passou a confiar que aquilo seria resolvido. De que forma ele não sabia. Se ele iria realmente passar a fio de espada e iria para o pai, ou se alguém ia libertar, se Herodes ia mudar de opinião. Ele não sabia como, mas ele confiou que aquela situação ia mudar. E a prova da confiança estava no fato de que ele dormia entre os dois soldados. E aí no versículo 9, diz assim: não sabendo que era real. Então, assim, ele andou tudo aquilo, ele despertou, ele andou tudo aquilo e ele não sabia que aquilo era real, ele não estava ainda entendendo. Foi lá fora, quando o anjo se apartou, foi que ele entendeu que ele estava livre daquele julgamento de morte. E algo que tem falado muito comigo é essa questão assim, a, a ansiedade, ela anula a confiança. E, na verdade, teria que ser o contrário. A confiança deve anular a ansiedade. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Pai Celeste cuida dos pássaros, ele vai cuidar de mim. E eu devo descansar. As duas músicas que foram louvadas hoje falam nisso. Eu anotei aqui a frase, a primeira fala: eu vou confiar, eu vou descansar. E na segunda fala: o segredo é confiar, o segredo é descansar. Então, nós sabemos, mas é tão difícil colocar em prática. E com essa coisa toda que nós estamos vivendo no mundo inteiro, de pandemia, de incertezas, e as coisas aqui estavam muito tranquilas. A gente estava caminhando assim, como se não houvesse doença. E, infelizmente, os senegaleses, né? Eu não posso julgar os africanos no geral, mas eles agem ainda como se não houvesse a doença, eles não acreditam. E a gente está em toque de recolher de novo. É tanto que quando o Glauber me fez o convite, eu falei assim pro Ed: você quer ir no lugar tal dessa vez? Vai que você está em casa. Porque esse horário a gente estaria na churrascaria, o Ed, né? Eu venho para casa com minha filha, mas ele estaria na churrascaria, ele não estaria em casa hoje. Ele disse: não, mas não é certo. Eu fiz: mas não é o teu fim de semana de fechar. Ele: não, mas vai que eu não consigo chegar a tempo. O Ed está em casa. Tem, acho que 18 a 20 dias que o Ed está em casa todas as noites. E isso gera uma ansiedade no nosso coração, porque a gente ficou 3 meses no ano passado totalmente fechado. O senegalês em si, ele é muito noturno. Então, a nossa clientela é noturna. E
fechar, agora o tal de recolher um pouco mais tarde, porque foi às 8. A gente está fechando às 8 horas da noite, mas o povo não quer vir, o povo não quer sair de casa cedo. Eles não são sair. A nossa clientela é jovem e eles não são sair cedo. É tanto que nos primeiros dias de toque de recolher teve muita manifestação, fogo, o povo protestando tudo, porque os jovens não querem ficar em casa. Eles não acreditam na doença, eles não querem tomar as medidas necessárias e tudo mais. Mas eu não estou aqui para falar deles acreditarem ou não, mas sim da gente acreditar que o mesmo Deus que cuidou da churrascaria naqueles 3 meses que nós ficamos fechados, é Ele quem está cuidando hoje. E quando fechou, que nós tínhamos que tomar uma posição aqui porque nós temos uma comissão no Brasil que nos apoia, e nós três nos reunimos e falamos, vamos ficar aberto? Vamos tentar, porque da outra vez a gente fechou. A gente tentou fazer marmita, mas não deu certo. Vamos ficar aberto, vamos tentar. Se vier 10 clientes, tá bom. De segunda a quinta, nossa média de clientes é entre 35 a 50. E sextas e sábado, entre 120. O último sábado que a gente teve aberto foi 177. Então, a gente falou assim, vamos tentar. Se vier 10 clientes durante a semana, benção. Se vier 30, 40, benção. Mas eu vi que o meu coração começou a ficar ansioso quando sexta-feira da semana passada, plena sexta-feira, nós tivemos 7 clientes. E eu tô ficando lá até fechar, já que é cedo, então ver fechar, ver tanta coisa desperdiçar, porque por mais que a gente recolha uma parte do buffet e aproveite, mas outra não, a gente doa para alguém comer, doa para os meninos, mas, mas perde muita coisa, e isso foi tomando o meu coração essa semana. Essa semana, até porque era para encerrar a segunda. A princípio, ele deu 15 dias. E isso foi começando a me apertar, sabe? Meu Deus, e agora? E não é pelo, ou é, sei lá, pelo dinheiro em si, como vai ficar os pastores? A gente vai ter que diminuir as ofertas, porque não tem entrada, vai fazer proporcional, quanto vai ser? Agora, é janeiro, que a gente conseguiu voltar ao valor que era, sabe? E começou todo aquele monte de perguntas, eu pensei, para que tu tá assim? Tu não viu que Deus cuidou durante os 3 meses que estava totalmente fechado? O que que tu tá pensando? Para que tu tá tentando resolver com as tuas próprias mãos? E aí, respirei, orei, entreguei mais uma vez nas mãos do Senhor. E hoje de manhã, quando eu estava vendo novamente esse texto, eu pensando, realmente é para você. Porque quando você deixa a ansiedade falar mais alto, ela anula a tua confiança. E hoje o meu desafio, não só para mim, mas para qualquer um que está ouvindo aqui, tem enfrentado uma situação que mexe com as tuas estruturas, não deixe a ansiedade anular a tua confiança. Nós tivemos um encontro com o Pai Celestial que cuida, que Ele manda o alimento de cada dia, que Ele manda a veste. Então não vamos esquecer essa experiência que tivemos durante o tempo que caminhamos com Ele, anular a nossa confiança de que Ele fará. Eu não sei como. Eu achava que ia vir 30, 40 clientes na sexta, no sábado. Não, veio no domingo 60 clientes, que a gente às vezes só tem 18. Então, assim, ele vai fazer. De alguma forma, ele vai fazer. E o nosso papel é somente confiar. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos nessa noite. Tem falado muito ao meu coração. Confia, confia.